Ao longo do ministério de Jesus, ele fez diversos milagres aqui na terra. Nós, no mês de fevereiro, meditamos em 4 milagres e depois começamos semana passada novamente com essa série Os Milagres de Jesus. Trabalhamos vamos trabalhar mais 5, 4 agora no mês de agosto e 1 no primeiro domingo de setembro. E depois, no dia 15 de setembro para frente, começaremos uma nova série de mensagens visando a igreja, esse novo projeto que temos, um novo sonho que temos para a igreja. Não serão palavras específicas para orientar a igreja com a igreja que nós sonhamos, ou que nós gostaríamos que a nossa igreja fosse, e vamos trabalhar para que ela caminhe nessa direção. Mas hoje eu quero trabalhar dentro desses milagres operados por Jesus, a cura de um leproso. Jesus curou vários leprosos, mas nós temos aqui um de forma específica, logo no início do ministério de Jesus, um dos primeiros milagres, que é a cura deste leproso. E por mais que seja simples essa história, são apenas 3 versículos também, a gente pode aprender aqui lições preciosas, não só o que acontecia, como que era, como funcionava, mas o que Jesus pôde fazer na vida deste homem, qual milagre que Jesus pôde operar aqui na vida dele. E o texto básico é o texto de Marcos, capítulo 1, verso 40 ao 42, projetado aí para você, para facilitar, mas se você tem a sua Bíblia e quiser anotar ou acompanhar, fique à vontade. Marcos 1, verso 40, nos diz assim: Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Verso 40, finalzinho: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. A primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite é sobre a lepra. A lepra era a doença mais terrível na época de Jesus. Hoje, quando nós falamos em lepra, nós nem a chamamos de lepra, nós chamamos de doença de Hansen ou hanseníase. Uma doença que naquela época não tinha cura. Hoje é uma doença tratável, curável. Hoje você pode ir em qualquer posto de saúde, há tratamento para hanseníase. Mas naquela época era uma doença incurável. E não apenas uma doença incurável. A lepra era uma doença terrível que ia comendo a pessoa devagarinho. Uma vermelhidão ou uma insensibilidade, algumas manchas, e de repente a pele ia sendo tomada de certa maneira, as articulações, as juntas, as cartilagens, e a pessoa ia sendo comida devagarinho. Ela ia perdendo partes do seu corpo, ia se deteriorando até se tornar vamos dizer assim, uma carcaça mal cheirosa ambulante. Essa é a lepra. Mas é interessante a gente notar algumas coisas com relação à lepra que às vezes passa batido. A gente só pensa como uma doença, ou uma doença que não tinha cura, ou uma doença mal cheirosa, mas o que de certa forma a lepra era? O que ela causava? O que está envolto aí com essa relação com a lepra? A primeira coisa é que ela é uma doença degenerativa. Não é apenas uma doença dermatológica, não é apenas uma doença da pele. Quem dera a lepra fosse apenas manchas avermelhadas ou algum tipo de dermatite, alguma doença apenas superficial. A lepra não. A lepra era uma doença que não era apenas pele, mas sangue, ossos. A pessoa ia sendo comida. Ela ia se deteriorando devagarinho, degenerando devagarinho, pedacinho por pedacinho. Orelha
somente a parte de cartilagem, orelha, nariz, as pálpebras, boca, a pessoa ia perdendo pedaços, acabando a sua vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter a ideia de que era uma doença diferente, talvez, de muitas doenças que a gente nem sabe que a pessoa está doente, porque visivelmente ou aparentemente ela está bem. A lepra não, você batia o olho e você percebia que aquela pessoa era leprosa, que aquela pessoa estava doente, estava enfrentando aquela enfermidade, e que aquela pessoa estava dia após dia piorando, porque era visível, era nítido o que estava acontecendo com ela. A lepra também era uma doença ligada à religião. Quando eu falo ligada à religião, porque primeiro ela era tida como castigo de Deus. A lepra era um símbolo do castigo de Deus. Isso porque na história do povo de Deus, na história do povo de Israel, algumas pessoas foram castigadas exatamente com lepra. Quando você pega, por exemplo, Números capítulo 12, você tem a rebelião de Miriam e de Arão com relação a Moisés. São irmãos de Moisés, mas eles estão perguntando, por que só Moisés é que vê o Senhor? Ou por que só Moisés fala com o Senhor? Ou quem colocou Moisés nessa posição? Eles se rebelam contra Moisés. Mas Miriam, ela fica leprosa. Diante dessa atitude de rebelião, ela fica leprosa. Ela é acometida de lepra o corpo inteiro, ela, na hora, ali, instantaneamente ela fica leprosa. E Arão é o irmão, então, que clama a Moisés, para que clame a Deus em favor da sua irmã. Então, é interessante você entender, e ali ele não apenas clama, mas ele mostra exatamente o que a lepra era, porque ele diz o seguinte, Senhor, Moisés, ore, clame em favor da minha irmã, para que ela não seja tida como um aborto. Porque a lepra era sinal de morte, a pessoa estava completamente morta, um leproso estava morto, por mais que ele estava vivo e andando, um leproso estava morto, morto para a sociedade, morto para a sua família, morto completamente. Por isso ele diz, então, Senhor, que ela não seja um aborto, ou seja, que ela não esteja morta, não seja considerada como uma morta, não acabe a vida dela aqui. Eu sei que nós erramos, mas, por favor, faça algo. Então, aí Moisés é quem clama ao Senhor, e Miriam, então, fica limpa novamente, mas mesmo assim é colocado 7 dias para fora do arraial até completar a sua purificação. Mas repare, um castigo de rebelião veio através da lepra. Ou quando... Vocês vão lembrar também da história de Naamã, que era leproso, comandante do exército sírio, que fica sabendo através de uma escrava, de uma menina, que existe um Deus em Israel que operava milagres, e então ele comunica ao seu rei que existe um Deus em Israel e ele quer viajar para lá, e é um encontro de um profeta que tem esse contato com Deus que poderia operar esse milagre. E o rei então, sírio, manda uma carta para o rei de Israel, dizendo, eu estou te mandando o meu comandante, Naamã, e eu quero que você o cure da lepra. E quando ele recebe essa carta, quando ele recebe a carta, o rei de Israel recebe a carta, ele fala, por acaso sou eu Deus para curar uma pessoa leprosa? Porque somente Deus podia curar um leproso. Apenas Deus poderia fazer este milagre. Por isso que a lepra era uma doença incurável. Somente Deus poderia curar. Nenhum homem, nenhuma medicina, nenhuma ciência, absolutamente ninguém poderia operar esse milagre. Mas Deus poderia operar. E Naamã vai... Quando ele está ali, Eliseu nem o recebe, manda-o banhar no rio, ele desce 7 vezes no rio Jordão, sai purificado, vai até Eliseu para oferecer presentes, porque ele está limpo da lepra. Então ele quer recompensar Eliseu. Eliseu não recebe os presentes, mas quando Naamã está voltando para casa, Geazi, o moço de Eliseu, vai até Naamã, e fala assim, meu senhor quer algumas coisas, ele mente, meu senhor se arrependeu, dá para dar algumas coisas aí, Então Naamã voluntariamente ali dá, e quando ele volta para casa, o profeta Eliseu pergunta para ele, por que você mentiu? E a lepra que existia em Naamã, toma conta agora de Geazi, castigo pela mentira.
Existe um outro caso que é um castigo pelo orgulho. Certa vez o rei Uzias entrou no templo e ali ele começou a oferecer incenso ao Senhor. Ele começou a queimar incenso que não era permitido a um rei. Por mais que ele era rei, o seu lugar era no palácio, não era no templo. Não era permitido entrar no Santo dos Santos, nem no santuário. Não era permitido tocar nos pães, nem no incenso, nem nas lamparinas, absolutamente nada ali. Não era permitido. E ele entrou no santo lugar e ali ele queimou incenso ao Senhor. E os sacerdotes repreenderam Uzias e ele não quis aceitar a repreensão. Quando ele não aceitou a repreensão, diz o texto bíblico que no meio da sua testa surgiu uma mancha branca e o sacerdote apontou para ele dizendo: leproso, imundo. E Uzias então foi tomado de lepra e não pôde mais reinar no palácio. Ficou agora isolado enquanto seu filho reinava no seu lugar. Castigo pelo orgulho. Então você percebe que a lepra está relacionada à religião, primeiro, porque se entendia a lepra como um castigo divino. Uma pessoa leprosa era uma pessoa que estava sendo castigada por Deus por alguma coisa. Assim é que a religião entendia. Então temos um castigo por mentira, um castigo por rebelião, um castigo por orgulho, mas pessoas foram acometidas de lepra da parte de Deus para corrigir essas pessoas. Então a lepra está ligada à religião por isso. Segundo, ela está ligada à religião porque não havia apenas um diagnóstico médico, mas existia também um diagnóstico do sacerdote. Era a única doença em que precisava ir a um sacerdote, tanto para saber se estava doente, como para saber se estava curado. Então a pessoa precisava. Provavelmente este homem aqui, determinado dia, a esposa dele talvez olhou, ou ele percebeu algumas manchas, e a esposa dele deve ter dito: vá se mostrar ao sacerdote. E quando ele foi se mostrar ao sacerdote, o sacerdote analisou a sua pele, verificou a raiz dos seus pelos, olhou a profundidade daquela mancha e apontou para ele dizendo: leproso. E a partir daquele momento, aquele homem foi afastado do convívio da sociedade, afastado da sua família, afastado de todo mundo, do convívio da sociedade, porque ele era um leproso, porque ele era imundo e ele não poderia agora conviver com mais ninguém, porque senão iria contaminar as pessoas. Então a lepra está ligada à religião e quando era declarada, a pessoa era declarada leprosa, ela tinha que partir para o isolamento. E para o lado de fora da cidade, ou para uma caverna, ou para um local destinado aos leprosos, um leprosário. Ela tinha que viver no deserto, viver entre as rochas, em algum lugar, mas ela não poderia mais entrar na cidade e conviver com pessoas. Não havia mais contato com humanos. Ela não poderia mais ter contatos. A partir daquele momento, ela tinha que tirar a sua roupa, vestir trapos. Ela precisava se vestir com trapos. Era exigência. Colocar trapos, amarrar um sino no seu pescoço e por onde andasse, por mais que as pessoas poderiam ouvir o barulho do sino, ela tinha que gritar imundo, imundo, ou impuro, impuro, para que as pessoas pudessem se afastar, não se aproximar dela jamais. Era destinado ao isolamento. Também a lepra, ela causava insensibilidade. É interessante que no tempo bíblico existiam dois tipos de lepra. Uma que a gente chama de lepra tubercular ou nodular, e a outra é o que a gente chama de lepra anestésica. A primeira lepra, a lepra nodular ou tubercular, é uma lepra que começava nas juntas. A pessoa começava sentindo dificuldades nas suas juntas, nas suas articulações. O primeiro estágio era dificuldade aqui. E, de repente, manchas começavam a surgir na pele, a pele começava a se enrugar, a ficar enrugada, e de repente, então, a pele começava a cair e gradativamente daí ia para as extremidades, para que a pessoa, então ela ia se degenerando ali. A lepra anestésica, a pessoa não tinha mancha. A pessoa ela não tinha dores, ela não tinha problemas nas articulações, absolutamente nada. Mas como é que se sabia que ela estava leprosa? Porque às vezes ela estava cozinhando e ela relava o braço na panela e não sentia nada.
Ou ela estava mexendo alguma coisa e de repente a chama atingindo o seu braço, atingindo a sua mão, e ela não sentia absolutamente nada. A pessoa olhava para ela e falava assim: você se queimou, olha, cuidado, você está se queimando. Mas ela não estava sentindo absolutamente nada. E de fato ela olhava para a pele e falava: olha, eu me queimei, havia queimadura, mas ela não tinha sensibilidade. É o que a gente chama de lepra anestésica. Começava pelas extremidades, pela pele, pelas pontas dos dedos, pelas pontas dos pés, ficava insensível. E por mais que havia uma queimadura, havia um machucado ou qualquer coisa nessa direção, a pessoa não sentia aquilo. É a lepra anestésica. Logo em seguida, viriam as vermelhidões, as manchas, tanto vermelhas quanto esbranquiçadas, os pelos também ficavam esbranquiçados, e a pessoa então era tomada, cometida de lepra, e também ia perdendo a cartilagem do seu corpo. 2 tipos de lepra, mas a lepra causava essa insensibilidade no seu corpo, no seu organismo. O corpo ficava insensível diante daquela enfermidade terrível. A lepra também deixava marcas, cicatrizes, são feridas. Então, não são pequenas feridas, são feridas grandes, são feridas, é muito pus, é muito sangue, a pele fica completamente necrosada, a pessoa ali vai sendo corroída, vai sendo comida, e aí vai ficando marcas. A orelha cai, o nariz sai um pedaço, a boca cai um pedaço, a pessoa vai acabando, e isso, marcas vão sendo deixadas na vida da pessoa. Além disso, a lepra também era contagiosa, por isso o afastamento. Entendia-se que qualquer contato da pessoa poderia causar contágio. Então, uma pessoa acometida de lepra, quando o sacerdote apontava para ela e dizia: você está leproso, você está leprosa, a partir daquele momento ela tinha que tirar a sua roupa, vestir-se de trapos, colocar um capuz e ali colocar o sino, e acabou a sua vida. Acabou ali a sua vida. A sua casa, tudo aquilo que ela tinha, todas as suas roupas, tudo aquilo que era dela, particular, tudo isso era retirado de casa. Ou era entregue para ela, para que ela pudesse ir para algum lugar, ou aquilo era queimado, completamente destruído. O quarto era purificado, o colchão era queimado, a cama era queimada, tudo era queimado para que houvesse uma purificação. O quarto deveria ficar dias em isolamento para que tudo ali pudesse ser purificado, porque havia risco de contágio. Então a pessoa era colocada para fora, para que ela não pudesse ter contato com outras pessoas e não contaminar também outras pessoas. E por fim, a lepra matava. Quem dera a lepra matasse de uma única vez, Mas não, era uma morte lenta, dolorosa, uma morte aos poucos. Por mais que era considerada morta para a sociedade, onde a cura de uma lepra era como que uma ressurreição, mas por mais que havia esse pensamento, a pessoa só tinha que esperar a morte. Quando era decretado lepra sobre a vida dela, não tinha mais o que se fazer. É apenas esperar o tempo para morrer, o tempo da morte chegar, porque a lepra não tinha cura, era fatal, levava à morte. Bom, é isso que a gente pode falar um pouquinho sobre a lepra. Mas a história não nos fala sobre apenas a lepra, ela fala também sobre o leproso, sobre o doente. Passa para mim aí o próximo ponto, fazendo favor. Então nós temos o leproso. Nós temos uma pessoa que está enferma, uma pessoa que está doente. E quando eu olho para esse homem de forma específica, alguns detalhes me chamam a atenção aqui. A primeira coisa é que esse homem ele demonstrou grande determinação. Grande determinação. Esse homem estava no seu último estágio de doença. E como é que eu sei disso? Porque quando você lê o texto paralelo de Lucas, o texto paralelo de Lucas, Lucas era médico. E Lucas diz, diferentemente de Marcos e de Mateus, Lucas diz que esse homem estava com o seu corpo completamente tomado por lepra. Não diz como eles, Marcos e Mateus, que o homem era leproso. Lucas faz questão de registrar que este homem estava com seu corpo completamente tomado por lepra, ou que a lepra estava do alto a baixo no seu corpo.
Isso significa então que o homem estava no último estágio de doença, ou seja, a lepra já tinha tomado conta de todo o corpo. Aquilo que tinha começado em uma pequena parte, aquilo se alastrou para todo o corpo e o homem estava completamente tomado por lepra, completamente tomado. E aí, meu querido, se por acaso não há cura para uma pessoa dessa, para uma pessoa num último estágio, né? Talvez hoje, como a gente não tem, ou quando tem é tratável, quando a gente pensa, eu vou exemplificar aqui para você o que mais ou menos isso significa. Quando a gente vai ao médico, por exemplo, e é diagnosticado câncer, já não falam a palavra câncer para você, eles vão falar a palavra CA, para amenizar um pouco. Ah, foi diagnosticado CA, CA de mama, CA de pulmão, CA... E CA é câncer, ok? Mas quando ele é colocado assim, há um câncer, manda para biópsia ou faz exames para saber o que é, onde está, como está, tudo. Vai se fazer uma investigação. Ali são colocados graus. É BIRADS 2, BIRADS 3, BIRADS 4, e tem letras, 4A, 4B, 4C, e aí quanto maior... E quanto maior tanta letra, quanto número, pior é o caso. É pior o caso. Para completar, pode existir metástase. Não, há um câncer, mas ele é localizado, é o que eles chamam de in situ, é localizado, está num local. Então nós vamos retirar, vamos ampliar a margem e acabou, mandar para a biópsia, entra com tratamento, acabou. O problema é quando há metástase, quando faz exames e fala, olha, já está em outros órgãos. Já está em outros, ou fizemos exame de sangue, está no sangue, fizemos o esvaziamento de um linfonodo, já passou para outras partes. Ou seja, quando existe metástase, aí o negócio complica ainda mais. Quando eu cheguei, por exemplo, com meu pai ao médico, e aí foi diagnosticado, não, é um câncer no fígado. A primeira pergunta que eu fiz ao médico, e aí, o que podemos fazer? A resposta do médico foi, não há mais nada que fazer, porque o fígado todo está tomado. Se fosse um pedaço do fígado, poderia ser tirado, o fígado, ele se regenera, pode ser tirado, mas não é o caso. O fígado todo está tomado, inclusive a artéria que passa aí no meio, ela está completamente prejudicada, não tem condições, não tem nada que fazer. Há 2, 3 meses e acabou. É simples assim. Essa é a resposta. São, às vezes, cruéis, são duros na fala, mas é exatamente isso. Não tem o que fazer. No caso deste homem, é exatamente isso. Não tem o que fazer. A sua doença é incurável, não há tratamento, não tem o que ser feito, e o seu caso é o pior caso, ou seja, já não tem mais o que fazer. Você está completamente, já está no último estágio. Não tem mais o que fazer. Não tem mais. Talvez seria o caso de uma pessoa que talvez até mesmo lá atrás, acometida de um câncer, que fez todo o tratamento possível, mas que o câncer foi evoluindo, e de repente a pessoa está na cama, totalmente caquética ali, totalmente raquítica, sem nada, só pele e osso, o último caso, apenas aguardando os momentos finais para morrer. Acabou, não tem mais o que fazer. É o caso deste homem, não tem mais. Ele era uma carcaça ambulante, andando pelos lugares, mas não tinha mais o que se fazer, não tem mais tratamento, não tem mais cura, não tem nada que se possa fazer. Mas este homem, apesar de estar no último estágio, completamente cheio de lepra, do alto a baixo, este homem tem determinação de ir até Jesus. Provavelmente ele ouviu falar de Jesus, provavelmente chegaram histórias a respeito de Jesus, ele ouviu falar de um Jesus que transformou água em vinho, de um Jesus que curou a sogra de Pedro, de um Jesus que ele foi ouvindo histórias, foram chegando histórias para ele, milagres que Jesus tinha operado, então ele determinado foi até a presença de Jesus. Houve uma determinação, grande determinação. Por mais que estava no último estágio, ele vai até a presença de Jesus. Por quê? Porque existe alguém que pode fazer algo. Se a ciência não pode fazer, se os médicos não podem fazer, se a religião não pode fazer, esse Jesus pode fazer. Então ele tem determinação em ir até a presença de Jesus. E só isso já para mim é uma grande lição. Porque muitos de nós sabemos que Deus pode fazer coisas,
Mas muitos de nós ficamos sentados vendo Deus fazer na vida dos outros, enquanto nós apenas assistimos. Poucos são aqueles que têm a coragem, a determinação de ir até a presença de Jesus. Não é o caso aqui, não é este o milagre, mas podemos lembrar da mulher que ouviu falar de Jesus e que diante do seu fluxo de sangue vai até a presença de Jesus, porque no seu interior ela dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Mas essa mulher não ficou em casa, ela não cruzou os braços, ela não ficou assistindo o milagre de Jesus na vida dos outros, mas ela foi até a presença de Jesus para obter um milagre para a sua vida. Determinação. Existem muitas pessoas que assistem, Deus faz, Deus pode, elas ouvem falar dos milagres, das maravilhas, do agir de Deus, elas estão cientes a respeito disso, mas elas ficam apenas sentadas, assistindo o milagre na vida dos outros, enquanto Deus opera na vida dos outros, mas ela apenas assiste. Seja determinado, querido. Tem essa grande determinação que esse homem teve, de ir até a presença de Jesus, apesar de ser o último estágio, apesar de ser o último momento, apesar de não ter muita coisa para ser feita diante dos olhos das outras pessoas, mas ele foi. Talvez seja esse o seu caso, eu não estou falando de lepra, talvez não seja nem questão de enfermidade, mas talvez para muitas pessoas não há mais nada o que fazer, não há mais nada que fazer no seu casamento, por exemplo. Não tem mais nada para fazer, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, eu já fiz o melhor, eu já melhorei, não tem mais nada que fazer. Quem disse para você que não tem mais nada para se fazer? Aí você vê casamentos sendo restaurados, pessoas sendo abençoadas. Nossa, mas Deus fez na vida, mas por que não fez na minha? Onde está a determinação? No caso aí do casamento tem que ser de ambos os lados, né? Porque se um lado estiver determinado e o outro lado não quiser absolutamente nada, é os dois que têm que estar completamente determinados e abertos para o agir de Deus. Mas existem muitas situações, talvez pessoas dizendo: isso não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer, não tem mais, acabou, não dá mais, chegamos ao fim, chegou ao limite, não há mais nada o que fazer. Quem disse para você? Deus pode. Então seja determinado. Uma segunda coisa que eu vejo nesse homem é que ele demonstrou profunda humildade. Marcos diz que ele se ajoelhou na presença de Jesus. Lucas diz que ele se prostrou com o rosto em terra. Mateus diz que ele adorou. São palavras similares, parecidas, talvez até mesmo a gente pode confundir aqui, mas essas três palavras, por mais que são escritores diferentes, elas querem mostrar a mesma coisa. Aquele homem reconheceu quem era Jesus. E ele então não apenas tem uma grande determinação, mas ele vai até a presença de Jesus, ele se coloca na presença de Jesus porque ele entendia quem Jesus era. Ele vai humildemente, ele se prostra na presença de Jesus, ele se curva na presença de Jesus, ele se debruça na presença de Jesus porque ele sabe quem é Jesus, ele reconhece na sua vida quem é Jesus, ele entende na sua vida quem é Jesus. E ele não está muito mais ali interessado no milagre pura e simplesmente, ele está interessado em um Senhor sobre a sua vida, e é assim que ele chama Jesus de Senhor. Se quiseres, Senhor, pode purificar. Senhor, ele entende quem é Jesus na sua vida. Nós precisamos também sermos humildes na nossa caminhada, entendermos quem é Jesus, entendermos o que Jesus é capaz de fazer, entendermos os milagres que Jesus é capaz de operar nas nossas vidas. Jesus, quem é Jesus? Esse homem também me mostra uma fé, porque quando ele chega na presença de Jesus, ao dizer: se quiseres, esse homem está dizendo o seguinte para Jesus: eu sei que você pode, eu já ouvi histórias a seu respeito, eu conheço o poder que você tem, eu já ouvi relatos dos milagres que você opera, das maravilhas que você faz, eu sei que você pode. Se por acaso aquilo que me disseram é verdade, uma pessoa que foi capaz de transformar vasilhas cheias de água em vasilhas cheias de vinho, essa pessoa tem poder de mudar a minha vida. Se por acaso você curou, de fato, a sogra de Pedro, que estava com malária e ardendo em febre, se você foi capaz de curá-la, você também, uma pessoa que estava à beira da morte, você também é capaz de me curar, também que estou à beira da morte. Então,
ele sabia quem era Jesus e ele sabia o poder que Jesus tinha, mas ali ele se submete a Jesus. Então aquele homem tem primeiro uma fé genuína, ele crê em Jesus, ele entende o poder que Jesus tinha sobre a sua vida, sobre a enfermidade, sobre as doenças, sobre todas as coisas. Ele entende que Jesus é poderoso, ele sabe que Jesus é um ser divino, um ser sobrenatural, e ele crê nesse Jesus, e ele vai até Jesus porque ele crê no milagre que pode acontecer na sua vida. Mas ele não apenas crê, mas ele se submete. Se quiseres. Eu quero ser curado. E eu sei que o Senhor pode me curar. Mas se quiseres. Não há exigência. Ele não aponta o dedo na cara de Jesus, talvez nem dedo tinha, mas ele não aponta o dedo na cara de Jesus, ele não faz exigência, ele não está colocando Jesus contra a parede, ele ali suplica, ele implora, ele se coloca na presença de Jesus humildemente implorando o favor de Jesus. Ele precisa do favor, da graça de Jesus sobre a sua vida. Ele se submete. Se quiseres, podes me purificar. Se quiseres. Mas essa história não fala sobre uma doença e não apenas sobre um doente. Essa história também fala sobre um médico, que é um médico dos médicos. E o que essa história me fala sobre Jesus? A primeira delas é da compaixão que Jesus tinha. O nosso Senhor é um Senhor compassivo, misericordioso. E que compaixão profunda de Jesus. Marcos aqui, ele fala que Jesus estava cheio de compaixão. Cheio de compaixão. Aquele homem, provavelmente, ao se aproximar de Jesus e dos discípulos, os discípulos que estavam ali, ou as pessoas que estavam ali, provavelmente começaram a enxotar aquele homem, a gritar contra aquele homem, a dizer: imundo, impuro, saia daqui. Talvez algumas pegaram pedra e lançaram sobre aquele homem, dizendo: você não pode estar aqui, você não pode passar, você não pode se aproximar. Começaram a enxotar aquele homem, a expulsar aquele homem. Mas não foi assim que Jesus agiu. Porque o coração de Jesus se encheu de compaixão por aquele homem. Esse é o nosso Senhor. É o Senhor que, ao olhar para uma mulher enterrando o seu filho, enche o seu coração de compaixão e ressuscita o menino e o entrega à mãe. É o Jesus que olha um Jairo jogado aos seus pés, clamando em favor da sua filha. É um Jesus que se enche de compaixão pelo Jairo e vai até a sua casa para curar a sua filha. É um Jesus que desce do barco totalmente com a cabeça a 1000 por hora, querendo ter um tempo a sós, mas quando ele vê uma enorme multidão, ele se enche de compaixão e passa a ensiná-las e a curá-las, porque esse é o Senhor. Ele viu que aquela imensa multidão eram como ovelhas sem pastor, então ele passou a fazer aquilo que lhe era natural, ser compassivo e misericordioso. Esse é um primeiro detalhe. Um segundo detalhe que eu faço questão de falar de Jesus é o seu toque. Jesus, quando aquele homem se aproxima de Jesus, Jesus deixa aquele homem se aproximar, a ponto de tocá-lo. Aquele homem se lança aos pés de Jesus e diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus podia curar aquele homem pela palavra, pura e simplesmente pela palavra. Jesus poderia falar assim: eu quero que você fique limpo, levante-se, pode voltar para sua casa, ou levante, vá se mostrar ao sacerdote, você ficará limpo. Jesus podia ter falado isso, mas não foi o que Jesus fez. Diz o texto bíblico que Jesus, cheio de compaixão, tocou naquele homem. Depois é que ele disse, mas primeiramente Jesus tocou naquele homem. Mas a palavra tocar não é... Vamos pegar aqui, depois os meninos colocam no lugar. Vamos imaginar que esse daqui seja o leproso. Mas o leproso mais baixinho, porque o leproso está agachado. Às vezes na nossa mente, a palavra tocar é isso daqui. Tocou. Mas o verbo tocar aí não é um toque como nós pensamos. O verbo tocar que está aí no texto é envolver, abraçar. Jesus não tocou
pura e simplesmente. Jesus não se aproximou, deixou aquele homem se aproximar, ele chegou perto, tocou naquele homem e falou: quero, fique limpo. Mas Jesus, ele abraçou aquele homem. Ele fez algo que qualquer pessoa ali, principalmente os discípulos, as pessoas ficaram completamente assustadas. Porque Jesus, ele abraçou aquele homem dizendo: eu quero que você fique limpo. Ele abraça aquele homem. Ele não apenas vê aquele homem se aproximar e se lançar aos seus pés, mas ele abraça aquele homem para cuidar daquele homem, para curar aquele homem. E muito mais que curá-lo da sua enfermidade física, existia ali uma enfermidade de alma, uma enfermidade emocional. Aquele homem nunca mais tinha sido abraçado na sua vida. Há quantos anos ele não sabia o que era um toque? Há quantos anos? E agora Jesus o abraça para curar as feridas da alma, para curar as suas emoções. Quantos toques, irmãos, nós damos no nosso dia a dia? Nós somos tocados e tocamos. Abraçamos pessoas, cumprimentamos pessoas, às vezes falamos, vamos apresentar, pegamos a pessoa pelo braço, vem cá, deixa eu te apresentar a uma pessoa, ou se não pegamos pela mão, ou se não chegamos perto da pessoa e batemos na costa dela e dizemos aqui, ó, esse daqui é fulano de tal, ou se não passamos a mão na pessoa. Eu sou uma pessoa de muito toque, muito toque. O meu jeito de conversar é com toque, é de abraçar, é de estar junto, é de mexer na cabeça, é de passar a mão nas costas. Esse é o meu jeito, de relar na pessoa, de tocar na pessoa. Eu sou uma pessoa de muito toque. Toco muitas pessoas e muitas pessoas me tocam, mas esse homem não era tocado há muitos e muitos anos. Sem família, sem amigos, sem abraços, sem apertos de mão, sem toques nas costas, nada. Esse homem não era tocado há muitos e muitos anos. E de repente, a primeira atitude de Jesus foi agachar ali, abraçar aquele homem para curar as suas feridas. E é interessante que aqui Jesus quebra o sistema rabínico. Porque para os rabinos, para a lei, toda pessoa que tocasse um leproso ficaria impuro. Jesus não fica impuro. E ao contrário disso, ao tocar o impuro, ele purifica aquele que estava impuro. Ele não apenas não fica impuro, mas ele também purifica aquele que estava impuro. Jesus quebra o sistema, quebra o conceito dos rabinos, quebra a lei ali nesse paradigma, porque não podia, a pessoa tinha que ficar isolada, ninguém podia se aproximar, muito menos tocar naquela pessoa, mas Jesus se aproxima ou deixa se aproximar e toca, abraça aquele homem. E por fim Jesus tem uma palavra extraordinária. Jesus, ele diz para aquele homem: eu quero, fique limpo, eu quero. Jesus está dizendo para aquele homem, muito antes de você pensar em vir na minha direção, eu sei quem é você, eu conheço você, eu conheço seu nome, eu conheço sua história, eu sei muito bem os seus passos e os anos que você tem vivido, eu sei da sua dor, eu sei do seu sofrimento, eu sei de tudo que você está passando. Se você está perguntando se eu quero, é tudo o que eu mais quero. É tudo o que eu mais quero. Você está se sujeitando para saber o meu desejo, o meu querer, antes de você querer. Eu é que queria. Se você veio aqui achando que estava, não, eu sabia muito bem desse nosso encontro. Esse nosso encontro é algo que já era do meu conhecimento. E eu estou aguardando ansiosamente por este momento. Eu te abraço para dizer isso, é tudo o que eu mais quero. Não é só você que quer ser curado, é tudo o que eu mais quero. Fique limpo. E diz o texto bíblico que imediatamente aquele homem ficou purificado. Imediatamente a lepra sumiu do seu corpo. E não apenas a lepra sumiu do seu corpo, mas o seu corpo ficou novo. Aquilo que tinha se perdido, os buracos que tinham sido feitos, as partes que tinham se perdido, tudo foi reconstruído, tudo foi colocado de novo no lugar, imediatamente. Não foi feito mas imediatamente, aos olhos de Jesus, aos olhos das pessoas que ali estavam, todos puderam ver aquele homem sendo restaurado completamente
no seu organismo, imediatamente. Que tipo de louvor pode vir para cá? O que é que você acha que é impossível? Ou o que para você está sendo colocado como impossível? Não dá mais. Essa doença não tem mais o que fazer. Seu casamento não tem mais o que fazer. Essa pendência aí na justiça não tem mais o que fazer. A sua empresa não tem mais o que fazer. Essa dívida aí não tem mais o que fazer. O que para você está sendo colocado como não tem mais nada para ser feito? Acabou. É o fim. É o último estágio. É impossível. Não tem como reverter. Acabou. O que tem sido colocado assim para você? Ontem à tarde eu e a Keila conversávamos com uma pessoa com situação ali, conjugal, né? A ideia inicial é divórcio. Mas a nossa conversa ali a gente colocou possibilidades. Procure advogado, então? Já tentou tudo? Adultério, tanta coisa? Ok, sem problema. Não tem o que fazer, tentou de tudo, já fez de tudo, ok, tá certo. Entendemos o seu drama, entendemos a dificuldade, entendemos que do outro lado não quer mudança, não quer compromisso, não quer resolver, ok. Mas entenda que você pode entrar com processo, mas não se feche para aquilo que Deus pode fazer. Do outro lado pode não acontecer nada. A pessoa assinar os papéis certinho, ou pode se rebelar e fazer até um litigioso, ou pode uma pessoa do outro lado ser completamente quebrada por Deus, e essa pessoa pode bater na porta da sua casa, ajoelhar diante de você, pedir perdão e falar, por favor, e ela estar completamente arrependida e quebrantada. Você entende que Deus pode fazer isso? Não, pastor, eu entendo que Deus pode. Então, não se feche ao que Deus pode fazer. Talvez para outras pessoas não há mais nada o que ser feito, mas o que Deus pode fazer? Quem é o seu Deus? Fui para Ourinhos agora no mês de julho, minha mãe provavelmente está assistindo, né? Minha mãe trabalhou muitos anos com registro, outros anos ela trabalhou, mas a empresa não pagou o INSS. Quando foi ver, a empresa não tinha pago, entrou na justiça, a empresa recolheu de forma errada, mas recolheu o INSS. Além dos anos que ela recolheu sozinha, né, para que pudesse completar os anos. Há quase 15 anos minha mãe está na justiça para tentar se aposentar. Passa de um advogado, passa para outro advogado, está na mão de um juiz, vai para um desembargador tal, vai para o fulano de tal, e vai passando de mão em mão. Há 15 anos. Às vezes na cabeça dela, será que eu vou morrer e não vou me aposentar? Ou seja, eu trabalhei, eu recolhi, eu paguei, eu tenho idade, eu tenho tempo de recolhimento, mas não aposenta. Na nossa ótica é até injusto. Mas que tal pegar essa causa e colocar diante do Senhor e dizendo, por mais que passe na mão de um e do outro, Senhor, se quiseres, eu não conheço nenhum desembargador, não conheço nenhum juiz, não conheço ninguém lá em cima, não conheço nada, nem ninguém, que eu pudesse chegar, bater na porta lá do gabinete dele, levar a causa e colocar na mesa e falar, essa daqui é a minha mãe, essa é a minha mãe, eu preciso que o Senhor resolva essa situação porque essa é a minha mãe. Eu não conheço, mas eu conheço alguém que está acima de qualquer juiz, que está acima de qualquer desembargador, que está acima de qualquer caneta, e eu posso chegar na sala dele a qualquer instante, através da oração, posso colocar diante dele e dizer assim, Senhor, se quiseres, podes me aposentar. É isso que a gente tem que fazer. É isso que esse leproso me ensina. Senhor, se quiseres, o Senhor pode todas as coisas, mas se o Senhor quiser, está aqui. Essa é a minha causa, esta é a minha situação,
esta é a minha história. Se o Senhor quiser, fique à vontade. E que a gente possa ouvir a doce voz de Jesus dizendo: é tudo o que eu mais quero. É tudo o que eu mais quero. Esse é o nosso Deus. Vamos ficar em pé?